Kennedy Nunes. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, permita-me aqui cumprimentar a todos os outros julgadores, tanto do Tribunal de Justiça, como também meus colegas deputados. Parabenizar pela sua presidência, deputado Ricardo Resler, que, com a sua experiência, coloca esse processo que é único e histórico dentro de uma certeza que muitas vezes nos mostram que nós somos tão próximos fisicamente, estamos vizinhos, o legislativo do judiciário, mas que me fez entender esses dias, com vossas excelências, ocupando esse cargo tão importante, que o nosso dia a dia e as nossas ações do dia a dia, elas são tão distintas, difusas e às vezes desconexas por conta das nossas particularidades, ou seja, nós somos legisladores, vocês cumpridores da lei, portanto isso existe e isso me fez aprender bastante. Permita-me aqui fazer alguns esclarecimentos antes de entrar especificamente na minha fala, senhor presidente, até em virtude do apreço que eu tenho com todos os colegas, de outros julgadores, doutor Sivinsky, doutor Rizelo, doutor Schuch, doutor Schultz, doutora Cláudia e o próprio presidente. Eu acho que de todos esses do tribunal aqui, eu não sei se o deputado Laércio tem formação em direito, mas eu sei que talvez eu seja o único que não tenha essa formação, porque a minha formação é de comunicação social, eu sou jornalista investigativo, eu sou uma pessoa que venho nessa e estou há 32 anos na minha função pública, ao qual o doutor Ricardo Resler, quando andou aqui por Joinville, deve lembrar ainda tanto da minha atuação como na imprensa, como também na Câmara de Vereadores. Ele já era um dos brilhantes magistrados daqui. Isso me fez, às vezes até por falta de conhecimento desta área jurídica, pois eu não sou operador da área de direito, me fez a necessidade de mergulhar num mundo totalmente desconhecido até então, um mundo juridiquês. E que prova que é tão desconhecido que, na leitura do relatório que fiz e quis a história me colocar como relator sorteado numa missão tão difícil, que digo para vocês que foi a minha mais difícil missão ter que me ater a assuntos totalmente desconhecidos do meu dia a dia, mas também de tanta responsabilidade. E a prova eminentes julgadores e sociedade catarinense, que eu não sou advogado e não estou no dia a dia dessa atividade, que quando fui explicar da minha forma, da necessidade de abrir a investigação, eu troquei o fumo boni iuris por fumo ione buris, ou seja, para mim não muda nada, prova que eu não sou do jurídico, mas que eu sou do legislativo, e digo aqui, com muita alegria, eu digo que faço parte do legislativo, cada um na sua função. Eu tinha tomado algumas decisões minhas, a minha formação, neste caso, ela é diferente como se eu tivesse, por exemplo, ter sido escolhido para participar do segundo processo de impeachment, deputado Schuch. Porque o segundo processo de impeachment, ao qual o eminente desembargador Sivinsky coloca bem, esclarece bem a sociedade catarinense, nós não estamos aqui tratando dos respiradores, estamos sim tratando da equiparação salarial dos procuradores. Se fosse no outro processo, no segundo processo que já está montado, eu teria as minhas convicções feitas, afinal de contas, eu participei de uma CPI que ouviu mais de 22 depoentes, mais de 7.000 minutos de oitivas, diligências. E a gente que é jornalista investigativo, a gente gosta de conversar e perguntar, porque às vezes na resposta espontânea ou na resposta orientada pelo advogado de defesa, a gente já sabe qual é a tendência. Quando você faz uma pergunta e se a pessoa olha para a esquerda, para
para o lado direito ou para o lado esquerdo, você já sabe se ela está procurando falar a verdade ou arrumar uma desculpa. O corpo fala. A linguagem não verbal, para mim, isso é importante. E por conta que eu, quando fui fazer o relatório, fui designado, e inclusive agradecendo a orientação do nosso muito digno presidente, deputado desembargador Ricardo Reis, que disse: Kennedy, agora você e ele pode me dizer isso daí pela amizade que a gente tem, e eu me lembro muito bem que Vossa Excelência me falou para mim, presidente, agora você é relator, é julgador, dá uma segurada nas suas falas. E eu tive isso, presidente, como um conselho que vou levar para o resto da vida. E provei, inclusive, tive a mudança do número do meu telefone. Eu fiquei o tempo todo até apresentar o meu voto sem falar nas redes sociais e sequer aí no plenário da Assembleia sobre o fato. Até porque eu me investi da posição de relator e precisava ser isento, ao ponto de eu não receber nem da parte dos acusados e das defesas e da acusação ninguém para entregar os memoriais, porque eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar atento. Por quê? Porque eu precisava mostrar para a sociedade catarinense que eu estava num processo que me foi designado e eu precisava ter essa posição. Portanto, fazendo esta análise, eu acreditava que no libelo acusatório, os pedidos, principalmente da Procuradora-Geral do Estado, à época, do secretário de Administração, à época, do presidente do Tribunal de Contas, seria muito importante eu ouvi-los. Até porque hoje, de novo, aqui, tanto na defesa do governador, ficou muito claro, parece que o governador não fez nada porque quem fez e autorizou foram essas pessoas. Então, portanto, eu queria saber se eles realmente assumiram sozinho a questão ou não, ou se foram orientados. Permita-me aqui só divergir, não divergir, mas esclarecer um fato, doutor Probst. Quando 14, foi isso, né? Quando 14 procuradores deram um parecer favorável ao pagamento, 13 ou 14 procuradores, na verdade a gente tem que lembrar que todos esses são beneficiados diretamente com essa ação. E como uma coisa eu aprendi que no jurídico ou no direito vale de que ponto que você está, né, se do lado de cá ou do lado de lá, e isso faz parte do direito, os pareceres eles são assim, eles podem ter a conotação dependendo do lado que você está. E eu, com a negativa do presidente Ricardo Reis do libelo de acusação, me frustrou bastante, porque eu procurava, pelo menos, tirar a dúvida a essas pessoas. Eu queria, pelo menos, ver o que eles diriam para a gente. Esse foi o objetivo do meu relatório, de abrir a investigação, para sabermos se as ações imputadas ao governador, omissivas ou comissivas, elas teriam não efeito. Até porque eu não aprendi a trabalhar em cima de papéis. Eu preciso olhar no olho. Eu estou extremamente já decepcionado por eu não poder estar aqui com vocês, ao lado do desembargador Rizelo e do Sivinsky ali, que, na verdade, são pessoas extraordinárias que a gente conviveu, assim. Esse negócio do digital, se aqui já é difícil, imagina a gente em cima de papéis. Mas eu estou dando a minha experiência. Eu não costumo agir. Talvez vossas excelências, desembargadores, estão acostumados a agir em cima de papéis. E é isso que eu falei no início. Somos tão próximos fisicamente, mas tão distintos na nossa atuação. Cada um correto. Fiz o meu novo pedido e fiquei sabendo, na decisão do presidente que saiu ontem, que eu deveria ter feito isso lá no relatório. Me perdoa, presidente, eu acho que o senhor esqueceu de me dar esse conselho também, porque quando eu pedi para fazer o relatório, eu fiquei eminentemente dentro daquilo que me diz que era a historicidade e a tipicidade do assunto,
mas eu não sabia que era no relatório que eu já deveria de fazer algum tipo de diligência ou pedido, porque sequer eu sabia que ia ser aberto. Mas se eu falhei, eu peço perdão, porque espero eu, sinceramente, nunca mais precisar fazer parte de um tribunal misto. E sabe por que eu vou dizer isso? Não por causa dos eminentes desembargadores ou dessas formas. É porque há um erro muito grande na questão da formação dos processos de impeachment. E sabe por que o erro, se houve incertezas, eu acho que tanto o presidente Ricardo Resler, como também as duas assessorias da Assembleia e do Tribunal de Justiça estão muito mais aliviados do que estávamos nós neste primeiro. No segundo, estão mais aliviados porque, afinal de contas, nós somos o primeiro processo de impeachment pós-redemocratização que chegamos a esse ponto. O primeiro que houve no Brasil foi pai do Collor, que houve morte no dia da votação. A lei que nós estamos aqui baseados aqui é de 1950, 20 anos antes de eu nascer. E o Constituinte de 88 falhou ao rediscutir esta lei e simplesmente acatou ela e incluiu ela, amparou ela na Constituição de 1988, esquecendo, inclusive, que a lei de 1950 sequer existia a figura do vice-governador. E mais, senhores, olha a diferença e a dificuldade que este tribunal tem, e talvez, e quiçá por isso que estamos todos assim tensos, desembargador Eliseu, é que no impeachment de prefeito, quem acata a denúncia e julga a denúncia é a Câmara de Vereadores. Não existe envolvimento do Judiciário. No impeachment de presidente da República, quem acata a denúncia é a Câmara dos Deputados e quem julga é o Senado Federal, sem a participação do Judiciário. O Judiciário só está presente no dia do julgamento no Senado. O presidente do STF, ele está lá não para julgar ou não, mas para dar o rito do processo, o que para nós, presidente, é o nosso tal do CPP, que é este rito que a gente tem que recorrer. Mas o CPP, que nos dá o rito processual, ele não consegue ser aplicado na íntegra porque não existe crime penal. Então, eu estou dizendo isso, desembargador Schuch, para ver a dificuldade que é a nossa. Porque quando se trata de impeachment de governador, desembargadora Cláudia, isso muda tudo. Porque daí, o impeachment do governador, quem acata a denúncia somos nós, a Assembleia Legislativa, e quando vai para o julgamento, ele é um julgamento formado não por um tribunal misto, paritário, mas sim por um tribunal formado por 6 membros do Tribunal de Justiça e 5 do Legislativo. Eu estou dizendo essa questão para mostrar que muitas das nossas incertezas e, da minha parte, falhas, é porque quando eu fui designado para compor este egrégio tribunal, eu fui mergulhar no impeachment do Collor e da Dilma. E no histórico também, tanto do Paulo Afonso, aqui em Santa Catarina, como também do que eu consegui do pai de Fernando Collor de Mello. Faço isso para mostrar à sociedade catarinense da dificuldade que nós estamos agora quando temos que tomar posições. E digo isso porque, com as negativas das diligências e das oitivas feitas pelo nobre presidente desse tribunal, que dentro da sua capacidade negou, eu tinha tomado uma decisão, senhor presidente. Eu tinha tomado uma decisão, mas do dia que eu tomei essa decisão,
para ontem, algumas coisas aconteceram que eu queria compartilhar convosco. Primeiro, hoje faz 10 dias que eu tive os primeiros sintomas de Covid, o que foi diagnosticado no exame que fiz e que encaminhei a Vossa Excelência. Então, portanto, meu médico já me liberou hoje para vir aqui ao escritório, para que eu pudesse ficar um pouco mais sossegado do que em casa com a Maia latindo. Muitas vezes, talvez, poderia sair o latido da Maia, que talvez quisesse se expressar também. Mas ele me liberou porque já no 11º dia, 10º dia, já não estou mais com a parte viral, então, portanto, estou sozinho aqui no meu escritório, por isso que vim aqui. Mas o fato de eu, desde quinta-feira passada, ficar em isolamento total com a minha família em casa, me prejudicou muito sobre 2 casos novos aí que eu gostaria de compartilhar convosco e que foi, pela fala tanto do advogado de defesa como os acusatórios, colocados de uma forma muito complexa para mim. Ao ouvir do eminente decano, desembargador Pedro Abreu Manuel, no julgamento do mérito, que imagine se para o decano foi um dos processos mais difíceis de julgamento para ele, imagina para mim, um leigo no assunto e que com tamanha responsabilidade tenta agora ver como fica a aplicação da súmula 37 depois deste resultado. Como fica, por exemplo, o agravo que está na mão do ministro Gilmar Mendes, do caso, deputado Maurício Kudilac, dos delegados que até hoje não receberam e que estão esperando a tal da equiparação salarial com os promotores de justiça e que está lá num agravo feito pela própria Procuradoria-Geral do Estado, que numa mesma condição que foi feito agora ontem na Câmara, a Procuradoria-Geral do Estado recorreu, o STF mandou refazer o julgamento, não houve o cumprimento desta determinação do Supremo, houve a ratificação da votação e a própria Procuradoria-Geral entra no Supremo com um agravo que ainda está lá para ser decidido. E isso é um fato jurídico que me deixou numa condição que eu preciso entender um pouco mais como é que é isso. Porque se isso é bom para o denunciado, também é ruim o ato administrativo que a governadora em exercício fez em anular todo o processo. Então, dentro desses 2 fatos, senhores deputados, desembargadores, presidente e sociedade catarinense, diante desses 2 fatos, aquilo que eu tinha já como convicção que hoje viria trazer aqui, eu preciso de entender um pouco mais para eu não ser injusto com ninguém. Se é uma coisa que eu posso compreender é que eu não sou douto legalista ou advogado. Agora, as minhas convicções e a minha forma de agir, eu não posso fazer com que tenha nenhum tipo de deslize, nem para cá e nem para lá. Volto a dizer, se fosse no Tribunal de Julgamento dos Respiradores, eu não teria essa dúvida. Para mim está muito claro o assunto lá. Mas neste fato, um fato extremamente jurídico, legalista, de tanto tempo que está sendo feito, eu agora, com esses 2 fatos, presidente, um fato administrativo de anulação que foi, inclusive, está aqui dentro do processo, e com o resultado do mérito da questão do desembargador Pedro Abreu, eu peço vênia ao presidente
do desembargador Ricardo Resler, porque eu preciso de, já na segunda-feira, senhor presidente, já estou totalmente liberado, estarei aí em Florianópolis, eu preciso me reunir e discutir um pouco mais, até porque são decisões de menos de 48 horas, eu não me sinto hábil para dar qualquer tipo de prosseguimento sem ter a necessidade de, pelo menos, do pedido de vistas coletivo que está garantido na Lei 1950, artigo 67, inclusive do nosso roteiro, para que eu possa, junto com as pessoas que me ajudaram até aqui, de forma presencial, até porque se eu já tinha as minhas preocupações da forma digital, no último julgamento tive a minha privacidade invadida, inclusive os desembargadores e julgadores que estão por aí, fiquem atentos porque tem alguns cinegrafistas da NSC que gostam de filmar o telefone das pessoas conversando com as famílias, então fiquem atentos aí. Então, portanto, eu tomei uma decisão de não ter essas questões mais faladas através de forma digital, e sim só pessoal. Então, por isso, senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência que possa conceder pedido de vistas de até 5 dias, conforme está no artigo 67 da Lei 1950, de 1950 a 1979, para que eu possa ter um pouco mais de tranquilidade diante desses 2 últimos fatos que aconteceram e da minha condição de estar sem poder, nesse período que aconteceu até o julgamento, sem poder estar presencialmente com os meus advogados para que a gente possa fazer algum tipo de avaliação. Essa seria a minha fala, senhor presidente. Pois não, obrigado, deputado Kennedy.